E eu trouxe uma palavra que ela falou muito comigo, né? Eu tava orando e foi num evento que teve aqui. Eu estava conversando com 3 discípulos meus. E aí a gente estava ouvindo uma palavra aqui, eu não lembro quem estava pregando. E aí eles viraram para mim e falaram assim: olha, dá uma pregação. Uma simples palavra que a pessoa falou, né? Aí eu virei para ele e falei assim: pois é, e eu vou pregar domingo em Barueri. Então eu vou montar essa palavra. Aí, o que veio para nós, né? Andar sobre o impossível. Aí eu falei assim, é algo que nós já vivemos, né? Andando sobre o impossível. Nós andamos sobre o impossível. Muitas vezes, para nós, é difícil algumas coisas. Nós colocamos muito obstáculo, não é verdade? Nas coisas. Nós falamos assim: eu não consigo, eu não posso, não vai dar certo, não vai rolar, não vai acontecer. E assim como você, eu também já falei muito isso. Eu falava muito: nossa, não vai acontecer, não vai rolar. Eu não nasci para isso, eu não sirvo para isso. E assim, não é assim. O que é impossível para mim e para você é possível para Deus. É possível para Deus. Poderia nem estar aqui pregando, nem falando da palavra, mas é possível para Deus que eu esteja aqui. Amém? Para mim podia ser impossível, mas para Ele não. Amém? E aí eu comecei a pesquisar e comecei a orar, né? E Deus começou a falar comigo. Pedro, quando Pedro foi andar sobre as águas, para ele achou o quê? É impossível. Mas ele falou: eu vou. E foi na fé do líder dele, de Jesus, não foi? E ele foi andando ali sobre as águas. Só que num determinado momento, ele olhou para trás. E aí ele falou assim: eu não consigo. E começou a se afundar. E muitas vezes é assim com a gente. Nós começamos a fazer algo que para nós parecia impossível. E aí de repente começa a olhar para trás. E começa a ver: eu não tenho dinheiro. Não vai acontecer. As pessoas não acreditam em mim. E daí Deus acredita. Foi Ele que te escolheu. Foi Ele que te escolheu para estar aqui. Deus acredita em você. Em determinados momentos a gente fica olhando para trás e fala assim: olha, o que eu deixei ali? Eu deixei aquele vaso, né? Aquela menininha, aquele menininho. Ficou lá para trás. Olha, o que eu vou arrumar aqui? Fica tranquilo. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Amém? E aí você começa a olhar para as coisas e começa a falar: não vai acontecer, não vai rolar. Agora eu fico imaginando, se o apóstolo tivesse olhado para trás e parado, aonde eu e você estávamos? Onde nós estávamos? E aí veio essa palavra: andar sobre o impossível, andar no impossível. Todos os dias eu tenho andado sobre o impossível. E eu tenho certeza que que você também tem andado sobre o impossível todos os dias. Amém? Vamos lá, primeiro versículo. Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é o quê? É possível para Deus. O que tem sido impossível na sua vida? O que para você tem sido impossível? O que para você fala assim: não, eu não vou conseguir. Não vai dar certo, não vai rolar, não vai acontecer. Para mim, muitas coisas pareciam impossíveis. Parecia impossível estar aqui, hoje, por exemplo, passando a palavra para vocês, porque eu não tinha esse negócio. Eu falava: meu Deus, esse negócio não é para mim, não funciona.
mas Deus me colocou aqui. Amém? Vieram várias tribulações, várias coisas para me parar? Vieram. E agora você deve parar para falar, nossa, por que essa menina não anda no púlpito, não faz nada? Está parada. Porque, infelizmente, eu não consigo. Mas, assim, eu falei, né? Estava falando, a pastora me ligou até, para falar um pouco disso. Porque, às vezes, para você, o que é impossível, para mim é possível. Mas, às vezes, o que é impossível para mim é possível para você. Eu poderia estar, sabe aonde? Em cima de uma cama, entrevada, sem nada, sem falar nada, sem pregar, sem fazer nada na minha vida. Mas aí, Deus falou assim, não, filha, o impossível para você eu vou fazer. E hoje eu posso falar, sou um milagre de Deus. Sou um milagre de Deus. E vivo aqui. Se for para Jesus, bate direito. Deus, Ele me escolheu, Ele me levantou. E Ele fez possível todas as coisas na minha vida. Às vezes, você fica assim, medindo esforços. Ah, para onde eu vou? O que eu vou fazer da minha vida? Não, para mim não dá certo. Ah, eu vou sair da igreja. Tá tudo difícil. Ah, eu não vou para a igreja, eu não acredito em Deus. Eu não acredito em Deus. Deus não vai poder fazer nada por mim. Ele pode fazer todas as coisas. Ele pode fazer muito mais do que você imagina. Amém? Próximo. Pois nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Nada. Nada. Ele faz coisas grandiosas nas nossas vidas. O que é impossível para você é possível para Ele. Ele faz coisas que você nem imagina. Para mim era impossível um dia ficar aqui pregando, ou esses tempos mesmo, ficar em pé. E Ele me faz ficar em pé. Ele me faz ficar em pé todos os dias. Ele me faz ter discípulos, Ele me faz ministrar, Ele me faz ganhar vidas, amar vidas. Quem ama vidas aqui? Quem ama as vidas aqui? Foi Deus que te deu. Você tem que amar. Eu amo as vidas, eu vou atrás, eu busco. Por quê? Para mim não tem tempo ruim. A minha discípula falou ontem assim para mim, nossa mãe, quando você tá fria, né, que eu falei para ela que quando meu corpo fica quente, é que eu tô passando mal. Aí eu falei para ela, quando eu tô gelada, aí sim eu gosto, porque aí eu fico de boa, fico bem, né? Aí ela falou assim, nossa mãe, então realmente você levou ao pé da letra, né, morrer. Eu falei, exatamente. Eu não vivo, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Amém? Se é Ele que vive em você, não tem mais tempo ruim. Você vai fazer grandes coisas para o Senhor. Ah, eu não acreditava em Deus, eu era ateu, eu vim aqui, eu estou buscando algo diferente na minha vida. Então você está no lugar certo. Então você está no lugar certo. Seja muito bem-vindo. Você está buscando no lugar certo. Você vai encontrar aquilo que você menos espera. É aqui nesse lugar. A Igreja Mema, eu entrei na Igreja Mema faz 13 anos. E assim, isso aqui não muda. É a mesma coisa desde sempre. Meu apóstolo é a mesma coisa desde sempre. Meus apóstolos, meus pastores são as mesmas coisas, as mesmas pessoas. Isso não muda. Isso não mudou. Eu só vejo crescer. Eu só vejo crescer. Só vejo as coisas acontecerem. Por quê? O que era impossível para o homem foi possível para Deus. E assim, grandes coisas o Senhor tem feito aqui nesse lugar. Ele tem feito grandes coisas. E eu faço parte disso. Eu não parei, eu não paralisei. Às vezes você quer parar por causa de uma besteira, uma dorzinha de cabeça, ou porque o marido abandonou, ou sei lá o que aconteceu na sua vida. Eu não sei, mas Deus sabe.
Mas assim, não para. Não para. Foi Deus que te escolheu. Se Ele te escolheu, você pode. Amém? Pode passar. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é, mas para Deus, todas as coisas são possíveis. O que tem sido impossível na sua vida? O que tem sido impossível para você? Uma enfermidade, financeiro. O que tem sido impossível? Você ganhar sua família? Você acreditar em você mesmo? Você acreditar em Deus? O que tem sido impossível para você? Para Deus é possível. E Ele vai fazer grandes coisas. Hoje Ele quer fazer grandes coisas. Ele quer tirar o que é impossível de você e fazer possível. Amém? Pode passar. Sem fé, fala aí, sem fé, é impossível agradar a Deus. Tem fé? Você tem fé? Então é possível todas as coisas na sua vida. É possível todas as coisas na sua vida. Só não vai ser possível se você mesmo não quiser. Se você mesmo não acreditar, se você não tiver fé. É possível fazer tudo. É possível andar sobre o impossível. Pedro andou sobre as águas, mas foi olhar para trás, os obstáculos fizeram com que ele parasse e se afundasse. Quantas vezes você já olhou para trás e tentou voltar lá a comer lavagem de porcos? Não volte, não faça isso. Sua vida, ela começou aqui, agora ela começou. Agora você tem vida, e vida eterna. E vida eterna. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Você tem buscado ao Senhor? Tem buscado? Então Ele vai te recompensar. Ele vai te recompensar. Qual é a recompensa que você tem esperado? Casa, carro, família, marido, esposa? Ele quer te dar muito mais que isso. Ele tem muito mais para te dar. Às vezes você está buscando certas coisas que Ele não tem para você. Eu buscava também, buscava várias coisas erradas. E aí eu falei, não é isso que Deus tem para mim. Aí um dia caí em mim e falei, não, eu sei o que eu estou fazendo agora, eu vou andar com Cristo. Eu vou andar sobre o impossível. Eu vou andar sobre aquilo que não existe, aquilo que está tentando me parar. Amém? E eu andei. E hoje eu estou aqui. Amém? Vocês me perdoam se eu sentar? Pode passar o próximo versículo. Ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Tem alguma coisa impossível aí para você? Ele está falando que nada é impossível para mim e para você. Porque às vezes você fica pensando que é impossível. Eu não acredito em Deus. Deus não está comigo. Olha, Deus me deixou enferma. Deus me deixou com problema. Eu não vou conseguir mais fazer as coisas que eu fazia antes. E daí Ele está comigo do mesmo jeito. Ele está comigo do mesmo jeito. Ele está com você também. Ele está te chamando para fazer as coisas dele. Ele está te orientando. Ele está te dizendo, vamos, filho, você consegue. Vamos, filho, você consegue. Você consegue. E é assim que eu vejo todos os dias. Eu olho e falo assim, Deus, eu sei que eu posso fazer todas as coisas. Eu sei que o Senhor vai me ajudar a fazer todas as coisas.
E eu faço, de um jeito ou de outro. É pregar sentada, é pregar em pé, é tentar de alguma forma. Mas a palavra dele, eu passo. Eu tenho que passar, porque a palavra, ela tem que ser passada às pessoas, ela tem que ser dita. A palavra de Deus é a verdade, não é? Então ela tem que ser passada. Se eu prego a verdade, eu tenho que falar. Eu não posso parar. Às vezes, queremos parar por poucas coisas. Isso é do ser humano, tá, gente? Não estou falando que não é, não. É do ser humano, é normal. Mas por um obstáculo ou outro, muitas vezes, você tenta parar, você tenta... vou ficar paralisado aqui, eu não consigo, eu não vou fazer, eu não vou falar, eu não vou andar, não vou caminhar. Aí eu falei outro dia assim, para uma pessoa que falou para mim assim, olha, eu não consigo. Aí eu virei para ela e falei assim, eu queria não conseguir o que você consegue. Aí ela olhou para mim assim, aí eu falei assim, pois é, você anda, você não precisa de ajuda para nada. Eu falei, e você ainda vira para mim e fala, eu não consigo. Eu falei, eu queria ser esse não consigo seu. Se você fosse o eu não consigo meu, eu falei para ela, talvez você pararia para refletir de forma diferente. Mas quantas vezes você falou, eu não consigo, eu não posso, eu não vou, eu não sei. Eu também não sabia. Eu também não conhecia. Mas eu falei, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. É a minha vida. A minha vida é essa. Levar a palavra de Deus a toda criatura. Amém? A sua vida tem que ser essa. Levar a palavra. Levar a palavra adiante. Você não quer que o Senhor Jesus volte? Eu quero. O mais rápido possível. Eu quero que Ele volte. E a palavra fala o quê? Que Ele só vai voltar quando os 4 cantos dessa terra tiver ouvido a palavra. E isso depende de quem? De mim e de você. Nós que temos que levar a palavra. Mas às vezes a gente fica assim. É o impossível. É impossível. É impossível. A minha pastora falou uma vez para mim, eu sou 12 da pastora Anitta, tá, gente? E do pastor Jones. A minha líder falou uma vez para mim assim, que ela falou para todos nós, né, para os 12 dela. Olha, eu estava falando com Samuel, aí tudo ele falava para assim, não. Tudo ele falava não. Aí ela virou um dia e falou assim para ele, Samuel, tira o não da sua boca, filho. E ela virou para nós e falou assim, e eu digo a mesma coisa para vocês, tira o não da sua boca. Aí eu falei, nossa, isso me pegou muito. Aí eu falei, vou tirar o não da minha boca. Então, sabe, todas as vezes que você começa a falar, eu falo isso para a igreja agora, tira o não da sua boca. Não posso, não consigo, não vou fazer, não dá certo. Tira o não da sua boca. Você consegue, você pode, você vai fazer muito mais. Deus sabe do que Ele está falando para você, Ele sabe do que tem para você. O não existe mais. Você consegue sim fazer todas as coisas. Você pode fazer todas as coisas. Tem gente pior que eu, que pior que você. Que não faz muito, não consegue fazer realmente algumas coisas. Mas eu e você, a gente ainda consegue. Eu ainda falei, a minha mãe fala assim para mim, Priscila, você é louca? Olha as coisas que você faz. Eu virei para ela e falei assim, a minha vida não mais me pertence. Ela pertence a Jesus Cristo. Então, enquanto eu estiver viva, Ele vai ter que me gastar. Me gasta, Senhor. Me gasta. E Ele tem que fazer isso com vocês. Tem que falar isso para Ele. Senhor, me gasta. Me gasta. Porque é isso que eu quero. Essa é a minha vida. E eu falo. Ela fala assim, olha menina, você não dorme. Você chega em casa às 6 horas da manhã. Não sei o que. Eu falei, mãe, eu estou com Deus. Eu estou com Cristo. Eu estou orando. Eu estou fazendo a obra. Está tudo bem. Eu estou feliz. Melhor do que eu ficar em casa numa cama entravada.
Amém? Se for para Jesus, bate direito. E assim, mudou muita coisa para falar aqui, que não ia falar nada disso, mas glória a Deus. Mas assim, para você, muitas vezes é impossível você conseguir sair da vida de pecado, por exemplo. Aí você fala assim: ah, mas eu sou pecador. Eu também sou. Nem por isso eu deixei de estar aqui. Por quê? Porque eu resolvi largar o pecado para viver com Cristo. Eu resolvi deixar o pecado para viver com Cristo. Eu peco ainda? Peco. Todos os dias. É um tropeção, às vezes você dá, já está pecando. Mas e aí? Porque eu sou um pecador, eu não posso estar na igreja? Porque eu sou um pecador, eu não posso estar ouvindo a palavra? Também ouvi da mulher sábia, minha líder. Ela virou para mim e falou assim um dia: filha, você pode estar fazendo tudo de errado. Tudo. Mas assim, só não foge do culto, não foge da célula, não foge do discipulado. Aí eu falei: por quê? Aí ela falou assim: porque enquanto você estiver ouvindo a palavra, é ela que vai te libertar. Ouve a palavra, porque é a palavra que vai te libertar. E dali para frente, eu fiquei ouvindo a palavra, ouvindo a palavra, ouvindo a palavra, ouvindo a palavra. E aquilo me libertou, aquilo trouxe libertação para a minha vida. A palavra trouxe libertação para a minha vida. Não fique se achando, eu não sou digno de estar na igreja. Eu não sou digno de falar de Jesus para alguém. Eu não sou digno de falar eu te amo, Jesus te ama, desculpa. Jesus te ama para alguém. Você é digno, sim. Você pode falar todas as coisas. Foi Ele que te escolheu, Ele que te deu vida. Você tem vida ainda? Respira aí, respira. Tá respirando? Então você tem vida. Enquanto você tiver vida, você consegue levar a palavra às pessoas. Você consegue dizer: Jesus te ama. Quantas pessoas vieram para cá por causa de um Jesus te ama? Quantas pessoas as pessoas pegaram aí na rua e pregaram o evangelho para elas? Eu não posso deixar de falar da palavra de Deus. Eu não posso deixar de pregar aquilo que eu tenho que passar. Não posso deixar. Eu vivo algo e eu tenho que passar. Amém? Pode passar. Mesmo que isso pareça impossível para o remanescente deste povo, mesmo que isso pareça impossível, fala o seu nome aí. Naquela época, será impossível para mim? Declara o Senhor dos Exércitos. É impossível para Ele? Sabe essa situação que você está passando? Essas coisas que você tem achado impossível para a sua vida? Será que é impossível para Deus? Você tem buscado Ele? Você tem pedido? Será que vai ser impossível para Ele fazer alguma coisa? Para Deus nada é impossível. Para Ele todas as coisas são possíveis. E se Ele falou para você que é possível, é possível. Você pode tudo quando você está com Deus. Eu até brinco com a minha mãe, eu falo assim: eu posso tudo. Falei para ela: eu posso tudo. Falei para ela: não vem com essa de falar para mim, menina isso, menina aquilo. Eu posso tudo naquele que me fortalece. É Ele que me dá vida, é Ele que me fortalece, é Ele que me traz esperança. Se não fosse por Ele, eu não estaria aqui. Se não fosse por Ele, talvez nem viva mais estava. Às vezes, eu tinha uma discípula que estava passando por uma situação de depressão. E ela falava assim: nossa, eu estou muito triste, eu não quero mais ter vida, eu quero ir embora, eu quero morrer, eu quero isso, eu quero aquilo. E hoje, ela é a discípula que mais leva vidas para o ministério. Semana passada,
ela levou 102 pessoas para ouvir a palavra de Deus. E eu falei para ela assim: filha, olha aí o que Deus tem para você. Imagina se você tivesse desistido. Imagina se por uma doença, ou por uma depressão, por uma baixa estima, você tivesse deixado de pregar o evangelho. Falei, olha quantas pessoas estariam indo para o inferno. Quantas vezes eu e você deixamos de falar a palavra de Deus por vergonha, por medo, por insegurança, por não nos achar capaz, ou por achar, eu sou pecador. Fica tranquilo, pecador todo mundo é. Se você não fosse pecador, você já não estava mais aqui. Deus tinha te levado para o encontro e te arrebatado já. Você já estaria lá com Ele. Mas não, Ele deixou você aqui porque você ainda tem que sofrer um pouquinho. Tem que passar por grandes coisas ainda. Você não passou por nada. Nossa, mas eu estou passando por uma situação difícil. Está acontecendo um monte de coisa. Fica tranquilo. Isso não é nada ainda. Isso não é nada ainda. Você não passou por nada. Glória a Deus por isso. Dê glória a Deus. Em tudo dê graças. Em tudo dê glória. E é assim que a gente vai vivendo, dando graças a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por essa enfermidade. Obrigado, Jesus, por tudo que está acontecendo na minha vida. Obrigada, Jesus, por as finanças. Ou por qualquer outro tipo de coisa. Dê graças a Deus. Porque uma hora ou outra a vitória vem. Uma hora ou outra a vitória vem. Olha lá, quando Moisés mandou os filhos lá para ver a terra, para avistar a terra. Chegou lá, ele mandou 12, né? 10 voltaram e falaram o quê? Não, ali não tá bom. Aquela terra não é legal. Tá cheio de gigante, tá cheio disso, tá cheio de problema. Aí vem Josué e Caleb e fala o quê? Pode passar. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra. É certo que venceremos. Eu e você vamos vencer. Todos esses obstáculos, todas essas coisas, todas essas situações, é certo que venceremos. Tome posse. Tome posse daquilo. Para de ser uma pessoa negativa, que só fala não. Não consigo, não posso, não sei, não vou, não dá. Não existe no meu vocabulário mais. O não existe mais no meu vocabulário. E ele não tem que existir mais no seu também. Você está num lugar onde você pode tudo. Fala aí, tudo posso naquele que me fortalece. É Ele que te fortalece. Você pode todas as coisas, você pode fazer. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos mais que vencedores. É a palavra que fala. A palavra mente? E por que você duvida do que está na palavra? Por que muitas vezes você fica falando, não dá certo? Se a palavra fala, você está falando, e você fala do contrário, você está falando, Deus está mentindo. Deus mente? Deus não está mentindo. Ele está falando que tudo você pode. Então você pode tudo. Amém? Você é mais que vencedor. Você pode fazer grandes coisas. Para de ficar olhando para o seu próprio umbigo, ou para você, ou, sabe, para as coisas que estão acontecendo na sua vida. A sua situação, ela não pode mudar o que você é. E nem o que está dentro de você. Se Cristo está dentro de você, nada pode mudar. Nada e nem ninguém pode mudar isso. Muitas vezes, olhavam para mim, falavam assim, ela não vai conseguir mais. Não vai fazer mais nada. Mas eu olhei para essas pessoas e falei assim, tudo posso naquele que me fortalece.
eu vou fazer muito mais que você que está falando. E você pode fazer muito mais. Eu, Priscila, falei desse jeito para alguém. E simplesmente só tenho uma dificuldade para caminhar, só. Mas eu tenho outras dificuldades também, que não vem ao caso. Mas é algo que, para mim, não vai me atrapalhar a fazer o reino de Deus, não vai me atrapalhar a falar da palavra de Deus. Por que que para você, às vezes, um financeiro, uma falta de dinheiro no bolso, ou uma conta sem pagar, faz você travar o ministério? Faz você travar a sua própria vida. Faz você ficar parado. Nossa, eu vim pela primeira vez aqui, moça, calma, relaxa. Mas aí, se Deus te trouxe até aqui, é porque Ele sabe que você pode fazer muito mais para Ele. Ele já te trouxe aqui, porque Ele sabe que você vai fazer muitas coisas para Ele. Ele te trouxe pela primeira vez, mas que você vai sair daqui cheio da presença dEle e vendo, falando, o impossível eu consigo. Tudo é possível para mim. Eu posso. E você vai fazer. Você vai fazer. Nada é impossível para Deus e não é impossível para Ele que você tenha vindo aqui a primeira vez, está ouvindo uma palavra e não vai fazer alguma coisa. Você vai fazer e você vai fazer muito mais. Amém? O que é impossível para você é possível para Deus. Eu não sei se vocês vão ter aí, mas eu queria fazer algo com vocês. Eu não sei se o diaconato consegue preparar também. Foi o que me veio agora, tá? Eu queria umas folhas e caneta para entregar para eles. Eu queria que vocês colocassem no papel, tá? O que tem sido impossível para vocês? O que tem sido impossível para vocês? Eu não sei se alguém tem papel por perto aí. Porque eu quero que você coloque depois aqui no altar. O que tem sido impossível para vocês? O que tem deixado vocês parados e sem fazer algo? Se alguém puder subir na escola de líderes, lá tem as coisas lá. Aí pode pegar, por favor. Mas o que tem sido impossível para você? O que tem parado a sua vida? O que tem parado você de fazer as coisas para Deus? Ou de fazer as coisas até mesmo para você? Que tem deixado você assim, sem nada, sem orientação, sem saber o que tem que se fazer da sua vida. Amém? Para você é impossível, mas para Deus não. E Ele fala assim na palavra, que Ele vai te dar todas as coisas que você tem que buscar. Quando você busca, você encontra. Você tem buscado ao Senhor? Você tem buscado ao Senhor? Então você vai encontrar tudo aquilo que você deseja. Tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você tem pedido, Ele vai fazer para você. Ele vai fazer, e Ele vai fazer muito mais, Ele vai fazer além. Amém? Fique de pé no seu lugar. Enquanto eles foram pegar lá as coisas, queria que o louvor subisse aqui. Não, pode deixar. Fique de pé no seu lugar. Começa a pensar aí em quantas coisas tem sido impossível para você. Quantas coisas tem sido impossível para você? Quantas coisas você deixou de fazer, pensando que você não podia, que você não conseguia? Eu pensei muitas vezes, eu não vou conseguir, eu não vou fazer, não vai acontecer, não vai rolar. Só que Deus virou para mim e falou assim: filha, levanta e anda.
Levanta e anda. Subamos e tomamos posse. É certo que venceremos. Eu tomei posse dessa palavra. E eu vou vencer. Eu vou vencer todos os obstáculos. Eu vou vencer todos os desafios. E você? Quer vencer todos os obstáculos? Tudo que tem te paralisado? Tudo que tem te deixado sem orientação, sem fazer as coisas? Que tem virado para você e falado assim, o inimigo muitas vezes está tampando os seus ouvidos para não ouvir a voz de Deus, só ouvir a voz dele. E aí ele começa a falar para você, você não consegue, você não pode, você não vai fazer. E você começa a acreditar nessas coisas. Feche seus olhos. Começa a lembrar aí do que tem sido impossível na sua vida, do que você tem achado impossível para você. Para Deus, nada é impossível. Para Deus, nada é impossível. Você consegue sim, você pode todas as coisas. Aquilo que era impossível para você, a partir de hoje, caiu por terra e vai ser possível você fazer todas as coisas. Vai ser possível você levantar uma geração de adoradores ao Senhor. Vai ser possível todas as coisas na sua vida. Nada e nem ninguém vai te impedir. Nada e nem ninguém pode te impedir de fazer as coisas ao Senhor. Feche seus olhos. Comece a adorar o Senhor. Comece a falar com Ele. Comece a pedir para Ele. Comece a falar para Ele. Buscar. Busca. Que aquele que busca encontra. Comece a buscar e comece a falar para o Senhor. Eu posso todas as coisas. Eu vou fazer. O Senhor está comigo. Ele está com você.